Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, nós estamos acompanhando nessas últimas semanas os noticiários sobre o famigerado jogo da baleia azul. Um jogo inventado, segundo alguns especialistas, na Rússia, e que tem culminado com a destruição na vida de muitos adolescentes e muitos jovens. Esse jogo, ele é composto por 50 regras, e o participante do jogo, à medida que ele vai passando por uma regra, ele recebe a regra seguinte por um tal de curador, que vai dando as ordens, desde automutilação, assistir filme de terror 4 horas da manhã, até o final, a última regra, que é dar cabo da própria vida. Aqui em nossa cidade, eu já recebi mensagem de dois jovens que estão participando desse jogo. Um pai me disse, outro um amigo me disse, amigo de um jovem que está participando desse jogo. E a grande questão que fica é por que um jovem, um adolescente, começa a participar de um jogo desse? Onde ele não sabe quem fez o jogo, onde ele não tem ideia quem é esse curador, que fica do outro lado dizendo para ele que ele tem que se cortar, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, e o que leva um jovem, um adolescente a seguir regras de uma pessoa que ele nunca viu, provavelmente nunca verá, não faz parte do seu círculo de relacionamento. E aí eu fui pesquisar por que escolheram o termo baleia azul, porque segundo a biologia, algumas baleias, na tentativa de cometer suicídio, aí há quem concorde e quem discorde, elas então encalham na praia. E ali encalhadas na praia, fatalmente elas vão morrer. E a ideia do termo baleia azul, então, é levar esse jovem, esse adolescente, ao final do jogo das 50 regras, a dar cabo da própria vida. E aí vem a grande questão. O que leva um jovem, um adolescente, a sair da sua zona de conforto, a deixar a sua casa, a deixar o seu ciclo de relacionamentos para se relacionar com uma pessoa que ele não conhece ao ponto de dar cabo da própria vida? E queridos, isso é apenas um dos acontecimentos que está tomando conta da nossa geração, dessa geração de adolescentes. Ontem eu estava falando aqui para os jovens do Plano B, que o mundo de hoje, com toda a tecnologia, e é bênção a tecnologia, mas para quem não sabe usar, tem se tornado a maldição. Vocês sabem a minha opinião quanto a ter televisão no quarto. Eu sou contra ter televisão em quarto. Se você tem, eu respeito. Mas sou contra, porque, primeiro, o quarto para o casal é para fazer duas coisas: dormir e reticências. Se você tem um filho e ele tem televisão no quarto, raramente ele vai ter vida social, porque ele chega da escola e ele vai para o quarto. Aí ali no quarto ele vai estudar, porque o computador está no quarto ele vai assistir o filme da preferência dele. Aí eu fico lembrando da minha época, falei para eles, a nossa época que era boa, porque a nossa época a gente não brincava online, a gente brincava todo mundo junto. A gente fazia carrinho de rolimã juntos, e aí enquanto um sentava no carrinho de rolimã, o outro empurrava. Aí, na volta, o outro sentava no carrinho e um empurrava. Era assim. A gente brincava de pique-esconde, ninguém esconde de si mesmo. Então, a gente brincava e ficava a noite inteira brincando de se esconder. Eu lembro que a coisa que nós gostávamos muito de fazer quando eu tinha meus 8, 9 anos, era entrar no quintal do vizinho para roubar laranja. Era uma adrenalina fenomenal. Principalmente quando a gente sabia que aquele vizinho tinha aquela espingarda de sal. Já ouviram falar de sal e pimenta?
soca ali no cano dela sal e pimenta e... né? Eu nunca levei não, mas diz que dói para barbaridade, né? A gente fazia isso em conjunto, a gente tramava essas coisas, a gente armava essas coisas. Então a gente brincava um com o outro, e isso dava sentido à nossa vida. Hoje, a tecnologia, ela impede que as pessoas se relacionem. E aí, quanto mais isolado, menos sentido a sua vida vai ter. Ontem eu fiz uma pesquisa aqui, uma enquete aqui com os jovens do Plano B, e boa parte dos que aqui estavam não tinha sonho. Eu falei, escuta, qual que é o teu sonho? Eu não sei. Aí perguntei para alguns outros, falei, o que você vai ser da vida? Eu não sei. Eu falei, gente, se você não tem ideia do que você vai ser da vida, a sua vida não faz sentido. Concorda comigo ou não? Se você não tem metas, você não tem alvos, então não faz sentido semana que vem começar, não faz sentido o mês que vem começar, não faz sentido o ano que vem começar, porque a sua vida ela não tem um norte, a sua vida não tem um script, a sua vida não tem sonhos. E aí eu volto atrás e começo a perguntar, por que jovens estão entrando num jogo desse ao ponto de cometer suicídio? Há uns 2 anos atrás, conversando com o promotor de justiça da nossa cidade sobre a violência nas escolas, eu falei, doutor, não adianta a gente desenvolver projetos para os adolescentes lá na escola. Nós precisamos desenvolver projetos na casa, para envolver a família desses adolescentes, porque a violência que muitos jovens adolescentes hoje levam para a escola é resultado da violência que ele vive em casa. Então a gente vai resolver o problema com o adolescente aqui na escola, mas ele chega em casa, o ciclo começa novamente. E aí um pai perguntou para mim assim, pastor, mas o que fazer se o meu filho estiver participando de um jogo desse como a Baleia Azul? Eu falei para ele, olha, você precisa fazer uma análise em 3 aspectos da sua vida. Primeiro deles, como está a convivência familiar? Como está a convivência familiar? Hoje em dia, é muito comum nós encontrarmos hoje, 2009, vindo de Curitiba para Rondonópolis, eu fiquei chocado quando eu conheci, deve existir até hoje lá em Rondonópolis, um hotelzinho chamado Hotelzinho do Bebê. A mãe, com a criança de 2 meses de idade, leva às 8 da manhã para o hotel, deixa a criança lá com toda a tralha, com a fralda, com a bolsa, com a mamadeira e tudo mais, vai para o trabalho, às 5 horas da tarde ela sai do trabalho e vai buscar o neném. Uma criança de 2 meses crescendo em um hotel para bebê. Mas hoje um outro conflito que a gente percebe que está sendo muito comum dentro das famílias é a falta de diálogo. Sabe por quê? A criança começa a perguntar muito, questionar muito, dá muito trabalho para você, você pega o celular e fala, toma filho, vai brincar. Você que é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Quantas vezes você já deu o celular para sua filha, o seu filho brincar, para te deixar em paz? Para te deixar sossegado? Aí você dá um tablet, você dá um computador para a criança, aí você pega ela e coloca lá para assistir Xuxa. Demônio louro das crianças, que canta Hilarie, e rodando a música, o CD ao contrário, ela fala assim, adora Hare Krishna e afronte Yahvé. Aquela música que ela canta, meu cãozinho Xuxo, que ela chora porque o cãozinho Xuxo morreu, é cheio de mensagens demoníacas, subliminares. Procura na internet, você vai achar isso aos montes. Mas aí é mais fácil você pegar o seu filho, socar ele na frente da televisão, do que você parar o que está fazendo e dar atenção para ele, porque é o que ele precisa. E aí quando você impõe ao seu filho, ele crescer dentro de uma família onde não existe diálogo, mas só existe tablet, é assim que ele vai te tratar no futuro. É lá, na rede social, que ele vai encontrar o diálogo que ele não tem dentro de casa. Nós somos hoje a geração do isolamento. Assisti uma pesquisa semana passada de alguns psicólogos que disseram que crianças de 2 anos, a partir dos 2 anos, já é detectável a síndrome da tristeza.
são crianças tristes. E por que são tristes? É óbvio, elas brincam sozinhas. É um aqui, é o outro lá em São Paulo, é o outro lá em Cuiabá, é o outro lá nos Estados Unidos, eles estão brincando. E a coisa ficou tão séria que já existe até namoro online. Daqui a pouco, o pastor vai estar em Chapadão do Sul, o noivo em Cuiabá, a noiva no Japão, e o pastor falando assim: eu te declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva, aí ele beija a tela do tablet. Já fazem até sexo online. Sexo virtual. Queridos, perceba que quanto mais nós estamos caminhando para o avanço da tecnologia, mais isolada a tecnologia está deixando as pessoas. É a televisão no quarto, é o pai e a mãe que enche o filho de atividade, ele tem que fazer inglês, francês, espanhol, tênis, natação, para poder o pai e a mãe não ver ele mesmo, porque dá coisa para essa criança fazer, para a gente ter um menino. Aí ele chega em casa cansado. E teve um pai, a mãe que falou para mim, falou: pastor do céu, é bom demais a gente fazer isso, que aí chega em casa, a criança está um prego, ela dorme. E aí eu pergunto assim: como é que o seu filho vai aprender sobre valores? Como que o seu filho vai aprender sobre ideais? Como que o seu filho vai aprender sobre cidadania? Como que o seu filho vai aprender sobre Deus, se não for dentro de casa com você? E o que acontece? Acontece que nós estamos vendo atualmente uma geração de filhos órfãos, de pais vivos. Uma família que está perdendo a referência, ainda mais agora, com essa revolução sexual aí de homossexualismo, onde a gente não sabe mais quem é quem, se os dois são dois pais, ou se os dois são duas mães, ou você olha para um casal gay, você não sabe quem é o homem, quem é a mulher, aí eles adotam um filho, aí a criança vai crescer e vai olhar assim para o pai tomando banho e falar: é papai. Aí ele olha para a mãe, para o pai tomando banho e fala: mas é papai, mas é papai. E aí ele não sabe, aí ele começa a crescer com crise de identidade. E aí ele começa a crescer com crise de identidade, porque o homem tem deixado de ser homem dentro de casa, a mulher tem feito o papel do homem e da mulher. E aí o que nós estamos vendo, queridos, é a família perdendo, sendo fragmentada e perdendo a sua identidade. É o filho, hoje que responde o pai porque não respeita o pai. Por quê? Porque o pai nunca ensinou o filho a respeitar o pai. Hoje o filho chama o pai de você. Eu tenho 49 anos. Se eu chamar meu pai de você, ele tem 83. Eu imagino o que vai acontecer. Mas quando nós, pais, deixamos de ensinar valores para os nossos filhos, eles vão nos tratar como um amigo e não como pai, não como mãe. Eles vão nos tratar como um colega da escola, não como uma autoridade que Deus colocou sobre a vida deles, as crianças, para eles se espelhar e crescer conforme essa identidade. Queridos, eu diria que um adolescente, um jovem que deixa a sua vida para enveredar para um jogo desse como a Baleia Azul, é um jovem, é um adolescente que ele perdeu completamente a noção ou nunca cresceu dentro de um lar que dê noção de família. Não tem mais diálogo. Antigamente a gente sentava ali, em volta da mesa, para comer, e ficava escutando os pais contar histórias, ficava escutando a mãe contar história, a gente ouvia os avós contar as histórias. Hoje, talvez a sua casa é assim, o seu filho não senta mais para fazer as refeições com você, por quê? Porque ele vai comer lá no quarto dele, assiste a televisão dele, e aí a gente não tem relacionamento. A palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 6 nos dá uma noção muito bacana do que deve ser o relacionamento familiar. Deuteronômio 6, Deus diz assim: para os pais: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Presta atenção ao versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos,
E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha o versículo 7 novamente, Deus fala de relacionamento familiar. E inculcarás a teus filhos, você vai falar com eles assentado, senta aqui filho, papai quer ensinar para você coisas que são importantes na vida, você vai ensinar esses mandamentos andando pelo caminho. Queridos, você é um pai que anda com seu filho? Você é uma mãe que anda com seu filho? Quanto tempo você tem separado durante o dia para conversar, para dialogar com seu filho? Se você não fizer isso, meu querido, o tal do curador lá do jogo da baleia azul pode dar atenção para o seu filho que ele não tem em casa. O que nós estamos vendo, e na minha opinião, você precisa fazer uma reflexão de como tem sido o seu relacionamento familiar, porque o que leva um jovem a deixar a sua casa, a segurança da sua casa, da sua família, para enveredar num jogo desse que vai culminar com a sua vida, com o fim da sua vida, com a morte, é um jovem ou adolescente que não tem uma estrutura familiar, responsabilidade do pai e da mãe. Não é responsabilidade dos filhos, a educação deles, é responsabilidade do pai e da mãe. Deus está falando aqui para os pais, inculca no teu filho, anda com ele, senta com ele, conversa com ele. E aí muitos pais vão embora hoje depois do culto e falar assim, o pastor está falando porque ele tem tempo, eu não tenho tempo. Então, o dia que o curador da baleia azul falar assim para o seu filho, agora dá um tiro na cabeça se ele der, você não vem me procurar e falar, ai pastor, ora por mim porque o meu filho se matou. Porque a culpa foi sua. Porque nós estamos deixando de dar aos nossos filhos, nós pais, no mundo que nós estamos vivendo, o que eles precisam. E o seu filho não precisa de tanto dinheiro quanto você acha. Seu filho não precisa de tantos bens como você acha. Seu filho não precisa de tanta herança como você acha. O quanto ele precisa de um pai e uma mãe presente na vida deles. Então você precisa fazer uma análise de como está a sua família. Porque se o seu filho não tem um lar onde ele possa se espelhar, onde ele possa ter paz, onde ele possa acreditar que ali, ou a partir dali, através do relacionamento, ele vai ser um grande homem, uma grande mulher, então facilmente ele vai entrar numa roubada dessa, que é o jogo da baleia azul. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Um jovem adolescente que entra num jogo desse, é um jovem adolescente que não tem referência dentro de casa. Mas ainda, na minha opinião, tem uma outra situação que leva um jovem adolescente a entrar numa roubada dessa, como esse jogo da baleia azul. Falta de amor próprio. Quantas vezes você não se acha tão bonito quanto você é? Você se acha gordo demais ou magro demais? Você se acha alto demais ou baixo demais? Branco demais ou negro demais? Você acha que para ser mais bonito, você tinha que perder isso, tinha que perder aquilo, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado? Quando você chega para o espelho de manhã, com o cabelo todo amarrotado assim, e fala assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E o espelho seu fala assim, todo mundo. É porque você está com um problema de autoestima sério. A sua autoestima está no chão. Queridos, e se tem uma coisa que o diabo mais quer destruir, e quando ele destrói isso em nós, a vida não faz mais sentido, é a capacidade da gente se sentir importante. Da gente se sentir importante. A falta de amor próprio está diretamente ligada à ausência de identidade. Quem é você? Por que Deus te fez? Se você tem esse tipo de problema, eu recomendo um livro de Rick Warren, pastor batista norte-americano, chamado Uma Vida com Propósitos. Eu já li esse livro 4 vezes. E recomendo, você já acha ele na internet, para você baixar e ler em casa, no seu computador, imprimir, enfim. Queridos, mas quando o diabo destrói
a imagem de Deus em nós, então não faz sentido você viver. Aí você não tem mais sonhos, porque sonhar com o quê? Se a imagem que você tem de si mesma é altamente negativa. Quando um filho não se sente amado pelo pai ou pela mãe, ele vai ter uma visão pessimista de si mesmo. E uma das coisas que tem fugido dos lares hoje em dia é declaração de amor. Exemplo, vou perguntar para você que é marido. Você falou hoje que ama sua esposa? Falou não? Então fala para ele agora, você que está do lado. Fala assim, meu bem, eu te amo. Esposa, você já falou que ama seu marido? Fala para ele agora. Fala, meu bem, eu te amo. Cadê minha mulher? Estava aqui. Ah, está lá. Você falou para o seu filho que você ama ele? Filho, você falou? Falou, Ana Luísa, que você ama seu pai? Cadê a Ana Luísa? Aqui? Você falou que ama? Hã? A nossa vida está ficando tão corrida que a gente está deixando de alimentar os nossos relacionamentos com declarações de amor. Você sabe que você pode falar que ama desde já, né? Fala que ele escuta. Ou ela escuta. Ela? Ele, né? Fala que ele escuta. Está lá na barriga, mas ele escuta. Aí quando ele já tiver assim com 9 meses, quando você chegar assim e falar, meu bem, cheguei, ele vai mexer lá dentro e falar, papai chegou. A Miriam era desse jeito. Quando eu chegava em casa, cheia com aquela barrigona, ela se virava toda, ela se contorcia lá dentro. Ela, papai chegou em casa. E aí eu cantava para ela, e eu fazia carinho na barriga, e eu lia a Bíblia para ela, e eu orava por ela. Queridos, nós estamos, por falta de tempo, deixando de fazer declarações afetuosas dentro da nossa própria casa. Falar assim, filho, você será um grande homem, você será uma grande mulher. Você sabe se vai ser ou não? Não, não sei, mas eu declaro, porque é o que eu quero. Não é isso que você quer para o seu filho? Não é? Não é isso que você quer, Reginaldo, para o seu filho, para os seus filhos? Então fala para eles. Filhinho, você vai ser uma grande mulher. Filhão, você vai ser um grande homem. Queridos, se nós não fizermos declarações afetuosas, vai faltar amor próprio na vida de um jovem, de um adolescente. E aí nós aprendemos a amar em família, nós aprendemos a declarar amor em família. E isso vai passar para as outras pessoas no nosso relacionamento. Se a gente não aprende isso em casa, então a nossa visão sobre nós mesmos vai ser a pior possível. Vai ser a pior possível porque dentro da nossa própria casa nós não aprendemos sobre o amor. Sobre o amor próprio, e deixamos de nos ver a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, 27, quando Deus pega o ser humano, Deus pega o homem, faz deles ali a sua imagem e semelhança. Diga assim, mais alto, eu sou feito a imagem e semelhança de Deus. Se alguém essa semana falar que você é muito feio, você fala assim, então Deus é feio, porque eu sou a imagem e semelhança dele. Mas quando você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, fale o que quiser. Estou nem aí. Pode me chamar de feio, de gordo, de magro, de esquisito. Pode chamar o que quiser. Eu tenho uma autoimagem em mim, baseada em Deus. Então, se eu sou feito a imagem e semelhança de Deus, não importa o que os outros vão dizer. Não importa o que o diabo vai dizer sobre minha vida. Se alguém não for amado em casa, então não vai se amar. Aí ele vai entrar num jogo desse e vai se cortar, porque alguém que se mutila é masoquista, não tem amor próprio. Alguém que comete suicídio não tem visão nenhuma de amor. Você tem ontem no plano B, uma história que eu já contei aqui para alguns. Em Pato Branco, em 2002, uma menina de 12 anos de idade, brigou com a irmã, se unharam. E a irmã disse, eu não te amo. Ela, não, então vou me matar. A irmã disse que se mate. Ela subiu no guarda-roupa, pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. Enquanto eu estava ali no ML, olhando para o corpo daquela menina de 12 anos, sendo necropsiada, eu cheguei à seguinte conclusão, ela não se matou porque a irmã disse que não a amava, ela se matou porque ela não tinha amor próprio.
E aí quando você tem uma visão pessimista sobre você mesmo, quando você não se sente amado em casa, quando você não se ama, qualquer coisa que as pessoas dizem vai te ofender. Vai te deixar para baixo. Quer ver uma coisa? Você é daquele tipo de pessoa que quando fala mal de você, você fica lá no chão. Nossa, falaram mal de mim. Seu dia acabou. Porque falaram mal de você. Porque reclamaram de você. E normalmente quem fala mal, fala para os outros. Nunca fala para você, porque é covarde, né? Nunca reclama para você, reclama para os outros, porque é covarde, é mexeriqueiro. Tem o dom de línguas, né? Língua grande, falar mal dos outros. Mas quando você tem uma visão positiva sobre você mesmo, não importa o que vão falar. Tem uma canção do Ministério Apacentar, né? Não importa o que vão falar de mim. Eu quero Deus e passa a régua. Queridos, um jovem, um adolescente que não se sente amado dentro de casa, ele não vai desenvolver amor próprio. E se ele não tem amor próprio, por mais que um imbecil que viva do outro lado do mundo diga para ele que ele tem que se mutilar, ele vai se mutilar porque ele não se ama. Por mais que um insano desse do outro lado diga que ele tem que se matar, ele vai se matar porque ele não se ama. Mas se ele é amado em casa, se ele se sente protegido pelos pais, se ele se sente querido pela família, se ele tem amor próprio, então pode mandar o que quiser, ele vai dizer assim: querido, vá plantar mandioca no asfalto. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei onde eu quero chegar. Mande o que quiser, eu não vou obedecer. Um jovem adolescente que entra num jogo desse, primeiro, ele vive sérios conflitos familiares. Segundo, ele não tem amor próprio. E em terceiro lugar, ele não tem Deus na vida. A ausência de Deus na vida de qualquer pessoa leva essa pessoa a viver na obscuridade, a viver nas trevas. Leva essa pessoa a viver à margem daquilo que Deus tem planejado para ela. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O que Jesus Cristo está dizendo no contexto aqui? Ele expulsa o demônio de uma pessoa. Esse demônio vai embora, mas essa pessoa não se reveste de Deus. Mas essa pessoa não preenche a sua vida de Deus. Mas essa pessoa não preenche a sua mente da palavra de Deus. Mas essa pessoa, ela continua vazia. Quando esse demônio, passando por ali, volta e olha e vê que aquela casa está vazia, ele entra e traz outros 7 espíritos com ele. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. É daí que vem aquela frase: mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Queridos, Deus tem se tornado obsoleto na geração presente. Deus tem se tornado um objeto de decoração nos lares da nossa geração. Quer ver só? Quantas vezes essa semana você leu a Bíblia com a sua família, com seus familiares? Ou sequer você e Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia? A Bíblia hoje tem se tornado um objeto de decoração. A oração, aquela oração de necessidade. Amanheceu, agradece a noite. Anoiteceu, agradece o dia. E a religião hoje se tornou um encontro social. As pessoas estão perdendo a noção de que ir à igreja no dia do Senhor é cumprir o mandamento de Deus. 6 dias trabalharás, um deles é meu. Um dia vocês vão me servir, vocês vão me adorar. Um dia vocês vão na igreja, vão lá cantar, vão lá orar, vocês vão lá ouvir a meditação. Um dia vocês vão separar para mim. Os outros dias vocês fazem o que vocês querem.
Deus está se tornando obsoleto, ultrapassado na nossa geração. Onde a família está deixando de levar, e aqui eu volto a colocar a responsabilidade, primeiro no marido, no homem da casa, segundo na esposa, na mãe, na mulher, nessa ordem. Deixando de colocar Deus na vida familiar. E aí os filhos estão crescendo sem os valores espirituais. E é interessante, me permita aqui a honestidade. A igreja tem os trabalhos com as crianças, a igreja investe na preparação de professores, a igreja investe na preparação de salas, na preparação de materiais didáticos para ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar para que quando tiver velho não se desvie dele. Mas aí você não traz o seu filho para os trabalhos da igreja voltado para a criança, aí você não traz o seu filho para participar da salinha, você sequer sabe como é que é a salinha que o seu filho participa, você não se interessa pela lição que ele leva para casa depois de passar pela salinha no culto. Aí quando o seu filho é adotado por um traficante, aí você chega e quer que a igreja resolva. Não, pastor, tem que fazer atividade na igreja para levar os jovens para a igreja. Igreja não é lugar de fazer atividade, não. Igreja é lugar de adorar. Se o seu filho não aprendeu com você, pai e mãe, desde pequenininho, que ele tem que ir servir a Deus e adorar, não tem professor e nem pastor e nem padre que vai resolver o conflito que o seu filho vai viver na adolescência e na juventude, não. O problema é que nós carregamos a síndrome de Adão e Eva. Quando Deus chega para Adão e fala, Adão, o que você fez? Depois de comer o fruto proibido, ele diz, eu não fiz nada, foi a mulher que o Senhor me deu. E Deus chega para Eva, Eva, o que você fez? Ela, eu não fiz nada, foi a cobra. Ou seja, nós não gostamos de assumir a responsabilidade dos nossos fracassos. Quando fracassamos, nós sempre queremos culpar alguém. Nós sempre queremos encontrar alguém para nos sentir bem, acusando ele, culpando ele pelo nosso fracasso. E queridos, o que tem de pais cristãos que estão fracassando na educação espiritual dos seus filhos é um número gigantesco. Boa parte dos lares cristãos, as crianças estão crescendo sem noção de Deus. E às vezes os pais levam as crianças para uma atividade na igreja, não para que ela aprenda, mas para ficar livre dele. Graças a Deus tem o Aero AV sexta-feira, então 1 hora eu fico livre do meu filho, vai lá. Deixa ele lá brincando na igreja. Aí chega e fala, pastor, tem que comprar brinquedinho para a sala das crianças. Mas aqui não é parte de diversão, não. Não tem que ter brinquedinho aqui, tem que ter palavra de Deus. Só, querido, não adianta a gente ensinar na igreja se você não traz o seu filho. Se lá em casa você não educa o seu filho, que aqui é um lugar de adoração e que ele vem aqui servir a Deus. Os filhos de hoje estão crescendo sem os valores espirituais. Filhos de pais que estão preocupados demais em deixar herança e dinheiro para os seus filhos, mas não estão deixando valores. Provérbios capítulo 17, versículo 1. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar, ensinar o caminho que ele deve seguir, porque senão, quando você olhar, o tempo já passou, o seu filho cresceu, e aí você perdeu tempo. E Salomão diz assim, é melhor um bocado seco de tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e contendas. Não tem coisa mais preciosa que você possa deixar para o seu filho do que valores espirituais. Ensinar o seu filho a orar. Ensinar o seu filho a ler a Bíblia. Você tem que preparar o seu filho sim. Ah, pastor, eu quero que o meu filho seja um doutor. Amém. Você tem que investir mesmo. Mas é melhor que ele seja um doutor fiel a Deus do que ser um doutor ateu. Do que um dia você ver o seu filho enveredado por um jogo desse, porque faltou base espiritual dentro da sua casa, na vida do seu filho. Ou porque você não teve tempo de levá-lo para a igreja. Muitos pais hoje não levam seus filhos para a igreja, mas depois quer que a igreja resolva os conflitos deles. E isso não é só a igreja evangélica, não, a igreja católica também é assim, acha que o padre tem que resolver o conflito dos filhos. Aí o
o filho se perdeu. Ele chega, pastor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pelo meu filho. Passou 16 anos não fazendo nada pelo filho dentro de casa. Agora, com 17 anos, ele quer que o pastor resolva o problema do filho dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vamos ler comigo? Ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Leia mais uma vez bem forte. Ensina e quando for velho, não se desviará dele. Se Deus estiver ausente da sua casa, o seu filho vai achar massa demais fazer parte do jogo da baleia azul. Porque não tem temor a Deus algum. Irmãos, eu diria que Blue Wire não se trata apenas de um jogo, mas de uma condição de vida que jovens e adolescentes não encontram dentro de casa, por ter uma família desestruturada, consequentemente, por não ter amor próprio e pela ausência de Deus. A consequência é ele fazer parte de um jogo desse que vai culminar com a sua morte. Não adianta, gente, eu acho que quem inventou esse jogo e esse tal de curador tinha que sofrer as penas da lei, as piores possíveis. As piores. Na minha opinião. Agora, ninguém é obrigado a participar do jogo. Participa quem quer. Então, cuide da sua casa, antes que o diabo chegue e tome conta dela. Uma pessoa feliz, ela não vai entrar num caminho desse, sem volta, de autodestruição. Alguém que vive em família, que tem amor próprio e que tema a Deus, que conheça a Deus, que se relacione com Deus, não vai entrar num caminho desse, de autodestruição. Então a questão não é a existência do jogo, a questão é a inexistência da estrutura familiar, do amor em família, consequentemente o amor próprio, e a inexistência de Deus na vida de vocês. Cuide, queridos, cuide, porque a palavra do Senhor diz assim, aquele que está em pé, veja que não caia. Eu acho que o que nós estamos vendo através dessa realidade, desse jogo que está chocando o mundo inteiro, é apenas a ponta do iceberg no que diz respeito às profecias do fim dos tempos. Mas se você cuidar da sua família como o maior legado que Deus te deixou e é o único que vai para a eternidade, então pode ficar tranquilo, que nenhum mal vai acontecer.